O escritor, roteirista, professor e futebolista fanático Flávio Carneiro, goiano e morador de Teresópolis, lançou seu novo romance, A Ilha, na biblioteca do Sesc. Antes do lançamento, ele conversou com a nossa equipe sobre a última obra e também sobre os avanços da literatura no país. O Sesc de Teresópolis foi palco do lançamento do livro A Ilha, escrito pelo ficcionista e ensaísta Flávio Carneiro. Além da sessão de autógrafos, houve um bate-papo mediado pelo gerente de comunicação da FESO, Alexandre Ramos da Silva. O livro A Ilha fecha a chamada Trilogia do Rio de Janeiro, iniciada com as outras obras do autor, O Campeonato e A Confissão, na qual Flávio faz uma homenagem à cidade carioca e à própria literatura, dialogando com 3 gêneros narrativos populares: o policial em O Campeonato, o fantástico em A Confissão e agora a ficção científica em A Ilha. A história, narrada por um monge franciscano, parte de uma catástrofe que levou todos os continentes para o fundo das águas. Eu acho que tem mais a ver com ficção científica, embora o fantástico e a ficção científica sejam muito próximos. Nesse caso aí, a história se passa no futuro, teria havido um cataclisma que teria levado para debaixo das águas 99% dos continentes. E teria sobrado uma ilha que é um pedaço do Rio de Janeiro. Então a história se passa nessa ilha, uma ilha que lembra um pouco a época do descobrimento, uma ilha paradisíaca, sem poluição, sem nada, uma ilha quase utópica. E a história é narrada por um franciscano que vai contar o que está acontecendo lá nessa ilha, que é também uma ilha flutuante. Então tem muito a ver com o fantástico, mas é uma história do futuro, daí tem a ver com ficção científica. A ficção, não necessariamente científica, está presente na maior parte das 13 obras do autor. Eu tenho um conto policial no meu primeiro livro de contos, Da Matriz ao Beco e Depois. Tenho um romance mesmo policial, O Campeonato. Estou escrevendo um outro. E tenho uma história. Eu tenho alguns romances de investigação, como A Distância das Coisas, em que o personagem é mais ou menos um detetive. Mas tipicamente policial, um conto e um romance. Um dos maiores desafios de Flávio é conciliar 2 carreiras aparentemente opostas. Além de escritor, ele também é crítico literário. O escritor, ele tem que dar uma parada e olhar para si mesmo como um crítico. Então eu faço isso com frequência. À medida que eu estou escrevendo, eu paro e penso, se esse livro não fosse meu, né, o que eu ia dizer nele? Com toda a sinceridade, para não ter aquela coisa meio facilitadora de vou passar por cima. Então sou muito rigoroso, sou muito crítico do escritor que eu sou. E ao mesmo tempo, enquanto eu estou escrevendo crítica, eu busco atrair a atenção do leitor, fazer com que ele goste, como se estivesse lendo um romance. Ele lê uma crítica literária como se estivesse lendo um romance. Gosto muito de contar histórias no meio das críticas que eu estou fazendo de livros. Outra área também explorada por Flávio Carneiro é a literatura infanto-juvenil. Para eu escrever um livro infantil, não é por ser infantil que ele leva menos tempo ou que me dá menos trabalho. Na verdade, muitas vezes dá mais trabalho. Porque a tendência, quando você está escrevendo para criança jovem, é você querer facilitar demais as coisas, achando que a criança não entende, que não vai acompanhar. E quando eu percebo que isso está acontecendo, eu tento tirar o máximo, nesse sentido, qualquer didatismo ou qualquer possibilidade de estar transmitindo uma mensagem, por mais bem intencionada que seja. Eu não vejo de forma nenhuma a literatura infanto-juvenil como transmissora de mensagem. O livro A Ilha, o mais recente romance de Flávio Carneiro, lançado pela editora Rocco, tem mais de 200 páginas e é indicado para quem curte ficção e gosta de suspense. O livro pode ser encontrado nas melhores livrarias do país. Veja a seguir. Na coluna Start, as dicas do consultor empresarial Flávio Gueiros para transformar o seu negócio num grande sucesso. A gente volta já.